Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Bem-vindo ao programa Luz no Fim do Túnel. E esse programa tem como objetivo te trazer informação de qualidade, para que você não fique noiada, tensa, com palpites, sem saber o que fazer, para mandar para longe a insegurança, para que você sinta uma mãe blindada, para que você consiga ensinar o seu filho, tornar o processo de aprendizado um processo leve, divertido, para que te sobre tempo no dia a dia. Porque quando a criança é cooperativa e a gente consegue ensinar a criança de forma leve e divertida, sobra tempo para a gente, a rotina fica mais leve. Principalmente a gente deita no travesseiro com uma sensação assim de dever cumprido. Eu sou Giovana Monzani, eu sou educadora parental. E se você tem um filho de 1 a 5 anos e quer ter o respeito e a cooperação dele, esse conteúdo é para você. A gente vai falar sobre meu filho começou a bater e morder. O que eu devo fazer? E eu vou contar para vocês 5 passos para lidar com a agressividade do filho, com bater e morder. Primeiro, eu vou fazer uma breve introdução do que é dentro do esperado, do que está fora do esperado, por que essa criança bate e morde. Depois eu vou entrar falando os riscos de ser muito permissivo, de não ter pulso firme, os riscos de ser extremamente violento, agressivo, o que pode acarretar isso, e depois eu vou para o passo a passo. Nesse passo a passo, eu vou avisar para vocês, aí vocês preparem o print, porque eu sei que vocês gostam muito de sugestões de livros, e eu trouxe algumas sugestões de livros para vocês lerem com o filho de vocês, tá bom? Então vamos lá. Quase toda criança vai passar por uma fase onde ela começa a bater e morder. Isso está dentro do esperado. Se o seu filho nunca tentou bater em ninguém, nunca tentou morder em ninguém, isso pode acontecer, é mais difícil, mas eu acenderia um sinal de alerta. Por quê? O seu filho precisa confiar em você, confiar no adulto para demonstrar raiva, frustração. E uma criança nessa idade é esperado que ela não saiba lidar com esses sentimentos. Então, uma criança que nunca tentou isso é porque ela não tem coragem, na maioria dos casos, de se expressar. Ou seja, ela está com muito medo de você. E uma criança que tem muito medo do adulto é uma criança que vive sob estresse. E aí ela vai ter os 4 R's. Ela pode ter ressentimento, retaliação, rebeldia. Então, essa criança precisa confiar em você para o seu dia fluir melhor e para o da criança fluir melhor. Então, se a sua criança é extremamente passiva, age como um soldado, faz exatamente tudo que você manda, provavelmente ela está com medo de você. Isso significa que se você tirar o exame de sangue dela, o cortisol dela está nas alturas, porque ela vive com medo de errar. Quando o cortisol está alto, o que acontece no nosso cérebro? Ele bloqueia a parte racional e fica só a parte instintiva. É como se a gente tivesse cruzado com um leão na selva e precisasse que só o instinto agisse, porque a gente está com medo, a gente está sob ameaça. E aí, nesses casos, a gente não consegue aprender. É como se a parte do nosso cérebro que aprende bloqueasse. E vocês vão entender porque eu estou falando disso para bater e morder. Quando o seu filho te bate, a gente tem que tentar botar um pouco a lente da criança. Por quê? A gente já viveu muito, a gente sabe que é certo e errado. Uma criança de 2 anos, além dela ter o cérebro diferente do seu, ela não tem a sua vivência, o seu conhecimento e a sua experiência. Então, quando ela faz alguma coisa fora do que é permitido, a gente tem que partir do pressuposto de que ela ainda não sabe tudo. Então, a gente tem que parar de achar que a criança está contra a gente. A criança está doida para acertar. Quando a gente fala de primeira infância, até os 6 anos, essa criança viveu pouco, o cérebro dela ainda está em formação. Então, parta do princípio que o seu filho está fazendo de tudo para acertar. Quando ele bate em você, não é pessoal. Quando ele te morde, não é para te irritar. Ele apenas precisa de ajuda para lidar com a raiva e com a frustração. Você vai aprender a como ensinar isso para ele da melhor forma aqui, tá? Então, se quem conhece um pouco da raça humana da primeira infância, sabe que esses comportamentos não são para ameaçar o adulto, para deliberadamente irritar o adulto,
para querer chamar atenção. Não é nada disso. Seu filho está num processo de aprendizagem. E aí, para uma criança que está aprendendo, imagina que ela vai te bater, você vai lá e dá um tapa na mão dela. Então, eu vou falar os riscos de ser agressivo, de ser punitivo, e depois eu vou falar os riscos de ser muito permissivo. E tudo vai fazer sentido quando eu fechar para vocês com o que fazer o passo a passo. Quando você bate na mão dessa criança, você está dizendo para ela que se alguém faz alguma coisa para ela que ela não gosta, ela tem direito de bater. Ah, Giovana, mas quando ela for bater no amiguinho, eu vou corrigir ela. Aí qual o risco que você está correndo? Dessa criança pensar, ué, então o outro pode bater, mas eu não posso. Se abre espaço para ela entender que está tudo bem uma relação abusiva e buscar lá na frente uma relação onde o marido abusa dela ou a esposa abusa dela. Ah, Giovana, isso é muito distante para mim. A gente precisa se preocupar com isso agora, porque a gente está construindo a base do castelo. E o nosso cérebro, ele automatiza muita coisa ao longo do dia, senão a gente não daria conta. Então, a gente às vezes está dirigindo e nem sabe como é que chegou no shopping, porque está fazendo no automático. Quando a gente fala da educação da criança, é algo extremamente importante, que a gente precisa priorizar e fazer as coisas com consciência. Então, quando alguém fala assim para mim, ah, Giovana, mas muitas mães bateram e a criança está viva. Calma. Primeiro, a criança não tem trauma? Como é que são os relacionamentos desse adulto, que foi uma criança que apanhava, que foi uma criança que sempre ficava de castigo? Ela rasteja por amor? Nas relações dela, ela sente que ela precisa fazer tudo para outra pessoa? Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas, porque é um risco que a gente corre. Quando a gente ameaça o nosso filho, bota de castigo, a gente está passando a mensagem para ele de que eu te amo se você acertar. Se você não acertar, eu saio andando. Muita mãe fala assim, vou deixar você aí chorando. O que você está falando para ela? Que ela aceita se ela acertar. Se ela errar com você, você vai abandonar ela. As crianças, elas são ótimas em perceber. Na hora ela vai perceber que você não gostou, mas elas não são tão boas em interpretar por causa da maturidade do cérebro. Então, facilmente, se você não tiver cuidado com esse diálogo para uma criança que ainda está aprendendo a verbalizar e falar, ela pode entender tudo errado. Ela pode entender que ela não tem o amor da mãe, que ela não pode confiar da mãe, e ao invés de ela correr para você, ela vai correr de você. Imagina isso lá na adolescência. Então, para criar um ser humano emocionalmente saudável, um ser humano que sabe o que quer, que vai perseverar na vida, vai ter boas relações, a gente não vai punir. A gente vai ensinar ela a lidar com o sentimento. Quando você bate na mão, bota de castigo, o que você vai fazer? Você vai coibir a ação. Muito fácil. E coibir é tão fácil. Agora, conquistar o respeito, o buraco é mais embaixo. Aí a gente está falando de uma construção de curto, médio e longo prazo. Porque quando você bate nessa criança, você acha que ela não se sente violentada? Você não se sentiria violentada? Vamos falar a verdade aqui. Muitas vezes se sente injustiçada e desrespeitada. E aí você vai cooperar com esse adulto? Difícil. Você pode abaixar a cabeça e abrir mão de tudo. Mas cooperar, ter uma relação de parceria, uma relação onde os dois andam de mãos dadas. Outra coisa que eu ouço muito. Ah, mas eu sempre bati no meu filho e meu filho me ama, a gente tem uma relação ótima. Apesar de você ter batido no seu filho, o resto foi tão importante que o tapa foi algo abafado. Então não é eu bati e por isso, não é por isso. Ao contrário, apesar disso, eu tenho uma boa relação com meu filho, mas é um risco muito grande. A chance da violência estragar a relação é grande. Sabe por quê? Você não precisa acreditar nem em educação positiva. Se a gente fala de neurociência, tá? Se a gente fala de bioquímica, se a gente fala de física, o que a gente fala? Positivo atrai positivo. Então, respeito atrai respeito. Violência atrai violência. Quando você planta amor e respeito, você colhe amor e respeito. Se você planta ameaça, agressividade, é difícil, muito difícil você colher amor. Aí outra pessoa, algo muito forte tem que ter vindo para que essa plantinha do amor passe. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Eu sei que é muito difícil, porque a gente teve uma educação. Nossos pais não tinham muita informação. Então, a nossa educação foi na base da punição. É muito difícil quebrar esse ciclo, mas eu preciso de vocês para que a gente quebre
esse ciclo de violência, para que a gente consiga parar de repetir esse padrão. A geração, até de pessoas de 20 anos, não sabem lidar com raiva e frustração. Estão depressivos, estão sem objetivo na vida, estão tomando remédio, e isso só vai mudar quando os pais começarem a dar uma boa base para essas crianças. Não é batendo que se ensina. A neurociência já explicou. Batendo, você corta o aprendizado. E qual o risco de você ser extremamente permissivo? Então, a criança foi lá, bateu na sua cara, mordeu, aí você, tá tudo bem, ele estava com sono. É assim mesmo, o cérebro dele não está completo, daqui a pouco vai melhorar. Não, você ali não está ensinando nada. Você tem que ensinar, assim, que machucou, se afastar, mostrar que você está triste, mas ele vai se sentir rejeitado. Não, você está ali do lado dele, mostrando que você ama ele, que você aceita ele como pessoa, mas você não aceita esse tipo de comportamento. Então, a violência, ela é inadmissível em qualquer relação. Uma relação onde não tá boa para a mãe, não tá boa para a criança. Aí a gente vê relações onde a criança faz o que quer e a mãe reclama o tempo todo. Mas o meu filho não me vê como ser humano, ele acha que eu sou uma super mulher, que eu aguento tudo. Por que será? Você está estabelecendo seus limites? Você está estabelecendo uma relação saudável com seu filho? Então, esse é o meio termo, para que você consiga educar o seu filho, conquistar a cooperação, ter tempo para si. Você precisa estabelecer uma relação saudável. Agora, quando ele fizer 10 anos, você não vai conseguir manipular essa criança. Quando ele fizer 10 anos, vai ser muito mais difícil você tentar estabelecer limite, tá? Então, vamos para o passo a passo? Um passo a passo, eu queria começar a falar para vocês sobre os livros. Uma forma excelente de você lidar com o seu filho, com o novo, é trazendo o lúdico. E uma forma de trazer o lúdico são as leituras. Desde que ele é pequeno, a partir de 1 ano, as leituras funcionam muito bem. Esse livro, se seu filho tem 1 ano, ele é excelente para você ensinar o seu filho como lidar com a raiva e a frustração, por isso que ele bate e morde. Você precisa ensinar ele que está tudo bem sentir, e os livros são ótimas ferramentas. Então, aqui mostra o livrinho do urso, se vocês quiserem tirar print, e mostra que o urso, ele sente sono, aí você vai colocando, ele fica assustado, ele fica irritado. Então, é uma forma de mostrar para sua criança, através do lúdico, que é normal que ele sente, né? Imagina uma criança, um bebê, como eu falei lá atrás, que não viveu ainda, e pensar, meu Deus, será que o que é isso que eu estou sentindo? Será que outras pessoas sentem como eu sinto? Será que a minha mãe também sente isso? Então, tudo bem você falar para o seu filho, filho, eu também fico com raiva, mas eu lido com a raiva de X, Y e Z formas. Outro livro que eu indico é Tudo Bem Cometer Erros, justamente porque o seu filho vai bater nesse processo de tentar acertar, ele vai errar. E você tem que mostrar para ele que tudo bem errar. Você está do lado dele. Esse livro é muito legal para vocês lerem com o filho de vocês. É extremamente importante ele saber que está tudo bem errar. Imagina, a criança aprende com o outro, mas até para aprender com o outro, ela tenta e a primeira vez ela erra. Imagina se ela tiver medo de errar. Como é que vai ser o processo de aprendizagem dessa criança? O próximo livro é da Jane Nelson, Espaço Mágico. Aqui dentro tem uma ferramenta excelente para as crianças lidarem com o sentimento delas, mas uma criança um pouquinho mais velha, uma criança de 1 ano, não vai entender ainda esse livro. A partir de 2 anos, você já pode começar a introduzir esse conceito para o seu filho, dependendo da maturidade emocional dele. O Espaço que Acalma é assim. Ao invés de você mandar a sua criança para um castigo, você convida ela a uma pausa positiva, um cantinho que ela gosta. E naquele cantinho, ela vai aprendendo a se autorregular. Então, ela está extremamente estressada, o irmão arrancou o brinquedo da mão dela. Em vez de você mandar ela para o castigo, vai falar, filho, que tal ir para aquele cantinho que você adora? Naquele cantinho você tem o seu brinquedo, você mexe num paninho e ali você consegue se acalmar e depois você volta para a brincadeira. Então, você percebe que, dessa maneira, a criança ela está aprendendo alguma coisa diferente do que vai para o seu quarto pensar. A criança não consegue elaborar esse pensar ainda na primeira infância. E aí eu vejo muitas mães perguntando para a criança, mas o que falta para você? O que você espera de mim? Gente, ele precisa sentir segurança em você. Ele ainda não consegue elaborar isso. Você tem que falar para ele o que você espera dele.
filho, eu espero que você comece a conseguir lidar com a sua raiva. Não você perguntar para ele o que fazer. Então, você não é uma figura que ele tem que obedecer, mas você é uma figura com mais vivência e mais conhecimento, e por isso você ainda estabelece regras e limites. E quando ele for ficar mais velho, quando ele tiver responsabilidade para isso, ele vai conseguir tomar mais decisões, ele vai conseguir ter mais autonomia. Por enquanto, ele não pode ter essa autonomia porque o cérebro dele está em formação. Esse livro aqui é super legal. O Monstro das Cores. É o preferido dos meninos. Eu leio com o Gabriel até hoje. O Gabriel tem 4 anos e pouco. Desde que ele tem 2 anos, ele ama esse livro. O Matheus ama esse livro. Também para ajudar nossos pequenos a lidar com os sentimentos. Então, é um monstrinho que sente muitas coisas e não sabe lidar com os sentimentos. E aí a menina ajuda ele a colocar cada sentimento num potinho. Giovana, mas tem livro aí que não é de capa dura. Por exemplo, esse aqui. O que eu fazia aqui em casa? Para deixar a criança mais livre, em contato, eu deixava esse aqui à disposição. E quando a gente ia ler no momento mais nosso, à noite, até um momento que eu pudesse me dedicar mais a eles, aí eu entrava com esses livros, com essa capa que tem risco de rasgar, até de machucar a criança, tá? Então, o primeiro passo é trazer o lúdico, e uma forma de trazer o lúdico, os livros. Outra forma de trazer o lúdico é através da brincadeira. Então, comece a trazer isso na brincadeira do dia a dia. Uma forma muito comum das crianças expressarem o que elas estão sentindo é cuidando de uma boneca, ou, por exemplo, aqui em casa os meninos têm o Rock e a Sky. E aí, muitas vezes eles chegam em casa e falam: filhinho, voltei para cuidar de você, porque é isso que eu falo. Às vezes eu chego em casa e falo: cheguei, estava morrendo de saudade. Eles pegam a Sky e o Rock, vou cobrir vocês. Coisas que eu faço, eles replicam na brincadeira. Então, você também pode levar assuntos que são novos para eles na brincadeira. A criança aprende brincando. Então, a Sky bateu no Chase. Sky, não foi legal o que você fez, Sky. E aí, brincando, esse assunto fica mais presente na vida deles e fica mais fácil deles elaborarem, tá? O lúdico é extremamente bem-vindo. Tente aflorar esse seu lado infantil, brincar com seu filho, sentar e dedicar um pouco da sua atenção para ele. Então, falamos do lúdico e vou puxar para o conexão. Você precisa de tempo de qualidade com seu filho. Muitas vezes, o morder e o bater é um sinal de que não existe uma conexão com o principal responsável, o pai, a mãe. Se essa criança não se sente cuidada, ela vai expressar isso. Você precisa se conectar, brincar, olhar no olho, dialogar. Ah, mas meu filho ainda não fala. Conversa com ele. É assim que ele vai aprender a falar. Aí eu vejo muitos pais: meu filho não começou a falar ainda há 2 anos, mas você fala com ele? Não, porque ele não fala. Fala sozinho. Ele vai ter outras formas de se expressar e você vai começar a entender essas formas. E aí eu venho para o terceiro passo. Uma criança que não consegue se expressar é uma criança mais irritada. Imagina, o adulto não compreende ela, não consegue expressar as suas necessidades. E uma criança mais irritada, mais frustrada, é uma criança que tem maior tendência de bater e morder. Na primeira infância, na verdade, você se comunica mais com linguagem não verbal do que com linguagem verbal, mas você não se dá conta disso. Se a gente for parar para pensar, a gente se comunica mais com expressões, com fisionomia, com gesticulação, do que com palavras. E, na primeira infância, isso é muito forte. Ele está aprendendo a elaborar as ideias e verbalizar. Então, o seu filho ele vai falar com você de diversas formas que não são através de palavras. Um exemplo que eu trouxe aqui no Desfraude foi quando eu falei, vocês falaram: meu filho não fala. O meu filho de 1 ano e 3, quando ele começou a andar, ele pegava a minha mão e me levava até o banheiro. Ele conseguia expressar o que ele queria, mesmo sem eu conseguir entender que ele falava banheiro. Às vezes ele até tentava, mas eu não entendia. Ele conseguia apontar para a água. E aí, quando ele via que eu estava conseguindo ajudar ele nesse processo de pegar a água, de estimular a fala dele, ele se sentia seguro. Uma criança segura é uma criança que coopera. E aí as coisas fluem melhor. E aí você não fica desesperada tentando o dia inteiro ensinar que não bate, conter a sua criança. Você consegue relaxar mais, você consegue deixar ela brincando com o irmão e se sentir segura para ir botar um copo de água no copo e não ficar desesperada para as crianças se matarem, tá?
Então, fomos para o passo do lúdico, da conexão, de ajudar a criança a se expressar, né? E agora vamos para o entorno. Quando essa criança tem esse comportamento mais repetido, não é tão pontual, é interessante a gente ver se as necessidades básicas dessa criança estão sendo suprida. Na primeira infância, é comum mudar um pouco a rotina e essa criança ficar com muito sono, ou mudar um pouco a rotina, ela ficar com fome, ter pouco estímulo, ter muito estímulo, sabe quando você sai, a criança fica pilhada, e ela acaba ficando agressiva, porque ela está te pedindo ajuda. Então, se a sua criança tem comportamentos violentos, não necessariamente ela está replicando um comportamento que ela vê dentro de casa. Pode ser uma necessidade não atendida. Pode ser, como a gente chama, a ponta do iceberg. A gente tem que olhar para baixo desse iceberg. A gente tem que começar a pegar a nossa visão e ampliar. Então, será que as necessidades do meu filho estão sendo atendidas? Esse é um comportamento recorrente? É um pedido de ajuda? Vamos rever o que está acontecendo. Então, falamos de olhar a rotina dessa criança, ver se é uma necessidade dela que não está sendo atendida. Muito comum aqui, nos meus atendimentos, uma criança estava indo bem, ela tinha um comportamento muito de morder o irmão, e ela estava indo super bem. Aí aconteceu alguma coisa, voltou à escola. Aí ela dá uma regredida. O processo de aprendizado, a gente tem que lembrar que ele não é uma linha, não é linear. Muitas vezes ele faz assim e vai subindo. A gente tem que tentar começar a lembrar quando a gente aprendeu a fazer algo novo. A gente esquece disso, porque poucas coisas para o adulto é nova. E aí, nesses atendimentos, a criança estava indo bem, ela vai para a escola e as coisas desandam, porque mudou, ela está começando a sentir falta da mãe. E aí a forma que ela tem de pedir ajuda, de demonstrar, de extravasar o sentimento dela é mordendo ou batendo. Quando as palavras não cabem dentro da gente, quando a raiva não cabe dentro da gente, ela precisa sair. Até para a gente lidar de forma saudável com os nossos sentimentos. Nós, como adultos, a nossa geração, não sabe fazer isso. A gente prende o choro até o último minuto. A gente acha que é se rebaixar, é ser fraco chorar. A gente precisa liberar o choro. Faz parte do ser humano, tá tudo bem chorar. Chorar não é sofrer, né? Não é ficar se vitimizando, mas a gente precisa poder mostrar os nossos sentimentos. E aí a gente canaliza mostrando para a criança que tá tudo bem sentir, mas não tá tudo bem bater. Então, olho no olho, conexão. Quando a gente fala de conexão, a gente fala que quando a gente vai ensinar uma lição para a criança, a gente precisa se conectar com essa criança. Eu já vi alguns profissionais questionando essa questão de olho no olho, mas o que acontece? Quando você está conversando com um adulto e você está no nível, na altura dele, você vê as expressões, a gente fala de uma parte que o verbal ainda não é forte. Então, se você baixa na altura da criança, é mais fácil a criança perceber a sua fisionomia, perceber o tom da sua voz, do que se eu ficar aqui falando com vocês assim. Vocês percebem? Então, sim, quando a gente está falando de conexão para a primeira infância e a criança estiver calma, porque lembra que quando ela está muito irritada, ela não vai entender o que a gente está falando? Quando a gente fala de conexão nessa primeira infância, a gente tem que esperar essa criança, de aprendizado, desculpa, a gente tem que esperar essa criança estar regulada. Se ela estiver extremamente irritada, ela não vai te ouvir. Quando ela está mais regulada, a gente consegue baixar, olhar no olho dela, e firme falar, bater, machuca. Você pode usar a palavra não, sim, gente. O seu filho precisa te enxergar como um ser humano que fala não. O que a gente tenta, as pessoas começam a confundir os conceitos e fazer um balaio de gato. A gente pode falar não. O que a gente não deve é reforçar o que não se deve fazer. A gente tem que reforçar o que se deve fazer. Então, bater machuca. Ao invés de falar não bata, a gente fala faça carinho. Ao invés de falar não suba aí, a gente fala desce daí, se ela já estiver lá em cima, né? Aí depende da situação. Mas a gente tem que tentar direcionar para o que a gente quer que faça, principalmente na primeira infância. E aí o que acontece muitas vezes? Vocês começam a tentar essa estratégia, mas sem esse passo, todo esse passo a passo, esses 5 passos que eu falei aqui. E aí dá ruim. Por quê? O respeito é algo que se conquista. Você não está batendo na mão dela e gerando um monte de coisa por trás, inibindo a reação ali no imediato. Você tem que usar da estratégia.
Então, se você está tentando há um tempo, há mais de 2 semanas, e você não está vendo nenhuma mudança, revisita esse passo a passo que eu estou te falando aqui. E aí, eu reforço, é agir com respeito para a criança te respeitar, mas não é só no momento que ela tenta te bater. Eu estou falando agir com respeito com o seu marido também. Eu estou falando agir com respeito quando você está no trânsito. Porque muitas mães me falam aqui, mas meu filho tenta bater, eu falo para fazer carinho, ajo com respeito, mas ele não respeita. Será que no resto do dia você está ensinando respeito para ele? De novo, gente, não estou aqui julgando ninguém. Estou aqui para a gente refletir e reconstruir algumas coisas da nossa base que não foram bem estruturadas. E por isso a gente não consegue transmitir para os nossos filhos. E caramba, vocês já pararam para pensar nas demandas, na quantidade de coisa que uma mulher tem que dar conta? Os pais nem sempre são presentes. Parabéns para os homens que estão aqui. Eu estou adorando ver esse público masculino aparecer, tá? Então, se você errou com seu filho, acolhe seu sentimento. Vamos repetir aqui comigo 2 coisas, antes de eu passar o passo a passo e passar para as perguntas. Primeira coisa, Ho'oponopono. Acontece, se perdoe, peça desculpa, eu sou um ser humano e tá tudo bem. Mas eu sei que isso não foi legal e eu vou tentar acertar. Caramba, isso é de outro mundo, isso já é fora da curva. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês repitam é isso. A segunda, amor não estraga, carinho não estraga, respeito não estraga. Se você está plantando amor e está colhendo agressividade, revisita a semente. Revisita esses 5 passos. Você está plantando respeito realmente na sua relação com o seu filho? Ou você, sem querer, sem perceber, por ter medo dele ficar muito magro, está socando comida na boca dele, está irritando ele não está gostando. Está arrancando o brinquedo da mão dele, porque você está estressado com o seu chefe. Ele falou que não quer tomar banho porque ele está envolvido na brincadeira e você não toma banho! Se não está plantando respeito. Só naquele momento você deixou de bater nele. E a criança não está aqui para atender às expectativas do adulto. Ela está aqui para aprender e se desenvolver de forma saudável. Então, a segunda coisa que eu queria que vocês repetissem comigo é: meu filho não nasceu para atender minhas expectativas. Tudo bem se eu segurei a mãozinha dele uma vez e ele tentou me bater de novo. Quem precisa aprender a lidar com a frustração é ele. Eu, como adulto, já preciso saber lidar com a frustração. E olha que loucura. Quando a criança te bate e você bate de volta, na verdade, você está sendo outra criança. Você está lidando com a frustração, com a agressividade. Você não tem inteligência emocional. E aí os adultos se acham o máximo. Olha, eu bati na mão dele, agora ele me obedece. Grande coisa. Sim, senhor. Você não aprendeu nada, cara. Você não aprendeu. Tenta evoluir. Não tá legal. Você não vai ganhar uma medalha por causa disso. Desculpa a revolta, mas às vezes os comentários no vídeo de uma pessoa que bate numa criança de 9 anos e se acha o máximo, aí comento todo mundo embaixo. Você é máximo, você é... Gente, que máximo é esse? Tão fácil você bater de volta na mão da criança, tá agindo como outra criança. Sabe o que você está fazendo? Você está criando uma relação de força com seu filho, batendo cabeça. E quando ele ficar adolescente, quando ele ficar maior que você, mesmo que ele não te bata, ele vai respeitar não usar droga? Ele vai respeitar, ele vai saber fazer boas escolhas, vai escolher relações saudáveis? Então, vamos passar o passo a passo de novo para ir para as perguntas. Conexão. Você está se conectando com seu filho? Você está respeitando ele ao longo do dia, na sua relação com ele, não só no momento que ele bateu? Leve o lúdico, leve livros, brincadeiras. Será que isso é um pedido de ajuda? Será que existe alguma necessidade por trás disso que não está sendo atendida, inclusive tempo de qualidade? Esteja disposto a entender o que seu filho precisa. E terceiro, revisite as necessidades básicas. Se a criança está dormindo bem, está comendo bem, se a rotina dela ela sente segura, se as pessoas ao entorno dela deixam ela segura, se não tem talvez um tio que entrou ali no meio, estava tudo indo bem, mas agora ela está muito estressada, porque é um tio que irrita essa criança, às vezes é até bobo, sabe aquela coisa de brincadeira boba, irritando a criança e chega uma hora que a criança no limite explode? E no lúdico, eu queria ressaltar que você pode introduzir para essa criança um momento pausa. Então, como é que essa criança vai lidar com a frustração? Você já ensinou a ela que não pode fazer, que não é legal, sempre você precisa pontuar o que é certo e o que é errado. E aí você vai mostrar para essa criança como lidar com isso. Você sabe lidar com a frustração? Se você não sabe, você precisa saber compreender algumas ferramentas para lidar com a frustração e com a dor.
Tem gente que gosta de sair de cena quando o bebê é muito pequeno, não dá, mas você pode botar ele no bercinho, pedir licença, falar, mamãe já volta, ela vai sentar aqui no cantinho perto de você para respirar. Tem gente que gosta de trazer aroma, tem gente que é muito sensorial, gosta de usar uma bolinha, tem gente que gosta de mexer no cabelo, tem gente que gosta de respirar, tentar controlar a respiração. Todas essas ferramentas para se autorregular, você vai ensinar fazendo e falando para o seu filho. Filho, você está irritado. Nessa primeira infância, você pontua. Depois ele vai começar a fazer isso sozinho. Filho, você está triste. Quando eu estou triste, eu gosto de mostrar minha frustração no desenho. Filho, quando eu estou triste, eu gosto de parar e respirar. Filho, quando eu estou muito irritado, mexer no cabelo me acalma. Ou estalar os meus dedos me acalma. E aí, quando ele for ficando mais velho, você pode perguntar. Antes dos 3 anos, não. Quando você vê que ele já está conseguindo uma maturidade emocional, você pode perguntar. E você? Você gosta de fazer o quê? Você tem alguma sugestão? Tá? Queria saber o que vocês acharam desse passo a passo. Eu vou ler as dúvidas. Pega um papel com calma, anota esse passo a passo e cola em algum lugar que você saiba, porque na correria do dia a dia, o seu cérebro vai voltar a fazer tudo de forma automática. E aí você não vai resolver o que está te incomodando. Então, anota esse passo a passo e não esquece de revisitar. Se as coisas não estão funcionando dentro da sua casa, alguma coisa nessa estratégia precisa ser revista. Essa história de que o cérebro da criança não tem maturidade, a gente não pode criar expectativa de quando ela vai aprender, lembra? Imagina demandar que a criança precisa aprender no tempo do adulto. A gente precisa, sim, aceitar que ela tem o tempo dela. Mas quando você está fazendo algo estruturado e passou 2 semanas, nada mudou, vamos revisitar o que a gente está fazendo, combinado? A primeira vez que meu filho me bateu, eu bati na mão dele de leve. Ah, você tá com um nome comercial, não sei seu nome, depois manda meu nome aqui. Ela fala que o filho dela bateu, o filho dela foi bater nela, ela bateu na mão dele, se arrependeu. E ótimo, a minha luta é só para você sabe que isso é errado e você aceita e busca uma evolução. É só isso. Eu erro pra caramba também, gente. Cara, imagina, eu me sinto às vezes muito pressionada a dar conta do horário de tempo e me descontrolo com os meus filhos. Eu paro, baixo no olho deles e falo, não foi legal o que eu fiz. Não é porque eu sou uma adulta que eu tenho direito de ser agressiva com palavras com você. Que às vezes nem bate, nem bater você bate, né? Então, a gente está aqui para, em conjunto, evoluir. Todas evoluirmos pelo bem da infância. Combinado? Que legal você ter compartilhado com a gente. Quero que vocês combinem comigo, que vocês vão botar esse passo a passo e vão me dar um retorno por mensagem, deixando ou na descrição da live ou por inbox. E vocês vão acreditar não só na educação positiva, que tem 1 milhão de provas, tá? Prova de neurociência, como eu expliquei no início da live, de crianças que os pais educam com respeito e têm retorno, e vamos plantar o amor. Na dor a gente não consegue nada. Combinado? Se você quer ter mais tempo para si e a cooperação do seu filho, vai no respeito. Conheça mais sobre educação respeitosa. Até a próxima, pessoal. Obrigada pela participação de todos.